Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus possa envolver a cada um de nós, a cada um de vocês e seus lares, em muita luz, muita paz e alegria. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho do Lar, um programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael, sob a coordenação do facilitador Irandi Protásio. Um recado importante: aqueles que quiserem, coloquem um copinho, uma garrafinha, para que essa água seja fluidificada pelos amigos espirituais e que vocês possam usar, que nós possamos usar durante toda a semana. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Nádia, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Nádia, é com você. Boa noite a todos. Livro Mensagens de Luz, Meimei. Não percas a tua fé. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desejosos são os que perderam confiança em Deus e si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Autora Meimei, psicografia de Chico Xavier. Vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus e vamos pouco a pouco sentindo a sua companhia amorosa junto de nós e pedindo a Jesus que ilumine os nossos caminhos, fortaleça a nossa fé e renove a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Nádia. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus nos nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos agora a palavra à nossa irmã Undina, que fará, junto com a equipe desta noite, a explanação do Evangelho. Undina, com você, minha irmã. Obrigada, Socorro. Boa noite, queridos irmãos. Hoje abordaremos o tema, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Vamos à leitura do texto do Evangelho. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo, assentando no erro. Cedo ou tarde, desmorona. Nádia, minha irmã, o que é dogma? E o que são artigos da fé? O que é a fé raciocinada? E o que é a fé cega? É com você. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Bom, o dogma é o fundamento de uma doutrina, seja ela religiosa, filantrópica ou científica. Ou seja, o fundamento de qualquer campo de conhecimento. Os dogmas têm que ser aceitos sem discussão. É uma verdade absoluta e ponto. Muitos foram criados pelos homens. Os dogmas que existem na doutrina espírita, Jesus nos falou deles. Exemplos: reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, várias moradas na casa do Pai, perispírito, encarnação dos espíritos.
Alguns desses dogmas já são comprovados pela ciência humana. Os que a ciência ainda não comprovou é de uma clareza absoluta, pois a razão atesta quando estudado em profundidade. Todas as religiões têm seus artigos de fé. O que é artigos de fé? Revelação divina em uma doutrina ou religião. Pode levar à fé raciocinada ou à fé cega. A fé cega foi atribuída ao homem por uma determinada igreja ou instituição e resulta mais cedo ou mais tarde em dúvida e incredulidade. É aquela que não admite a mudança de opinião, se fecha ao diálogo e crê somente em uma maneira de servir a Deus, o que leva ao fanatismo. Para aprender a importância da fé raciocinada, tem que crer em Deus sobre todas as coisas e não se dobrar diante das dificuldades. Disso aqui eu tirei uma coisa, que às vezes a gente fala, eu vou para o céu porque eu não faço mal para ninguém. Mas aí vem a pergunta, você faz o bem? Você faz a caridade? Fé raciocinada é ação sob ensinamento. Não podemos crer por quê, precisamos saber por que cremos. Muito bonito também essa parte, eu achei. Jesus sempre que realizava uma cura, destacava a importância da fé. Ele dizia de forma amorosa, a sua fé te salvou. São muitas as passagens que Jesus falava da fé. Então vemos que quando alguém ia até Jesus, já estava crendo. O fato de ir até ele, esse movimento é o trabalho, é a ação da fé. E aí, então é isso, mas eu tenho uma passagem muito bonita que é uma história, que no Nordeste havia uma seca muito grande. E naquele dia, já 3 anos de seca, eles resolveram fazer uma reza. E foram todos para debaixo de uma árvore. Eles rezaram, foi tudo muito bonito. No término da reza, tinha um garotinho em cima de uma árvore com o guarda-chuva aberto. E eles falaram, nossa, por que você está com o guarda-chuva aberto? Ele falou, mas vocês não estão rezando para chover? Eu já estou com o guarda-chuva aberto. E eu achei muito bonitinho, porque essa é uma fé inabalável. Era o único que tinha fé inabalável. Aí fica a pergunta, quando que a gente abre o nosso guarda-chuva? Quando a gente está pedindo para Deus, a gente está com o nosso guarda-chuva aberto? Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito bem, Nádia. Você exemplificou exatamente o que é uma fé inabalável. A razão junto com o coração. Vamos continuar a leitura, né? Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com razão. Denise, o que significa fé que se baseia na verdade? Não teme o progresso das luzes. E por que as religiões procuram ter a posse exclusiva da verdade? Que é a fé que se baseia na verdade e não teme o progresso das luzes? Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar com vocês novamente. Vamos responder as duas questões, né? A primeira questão que é o que é a fé que se baseia na verdade, né? Que não teme o progresso das luzes. É a fé que raciocina. Então, o que é a fé que raciocina? É aquela que vem da compreensão daquilo que se sente ou daquilo que se vê. Ou seja, é aquela fé que se apoia em fatos e na lógica. É aquilo que se acredita em qualquer tempo. Ou seja, em qualquer época, eu vou crer naquilo ali. É verdade hoje, amanhã e sempre. Vou dar alguns exemplos. A reencarnação, a imortalidade do espírito, as moradas do Pai, né, da casa do Pai. E Deus é o Pai de amor. E por que as religiões procuram ter a posse exclusiva da verdade? Diversas religiões é proposta a fé cega. É aquele tipo de fé que você não pode duvidar do que foi proposto ali. Então é isso, gente. Obrigada, Denise,
pelas suas colocações. É muito interessante que o Espiritismo, ele busca respostas verdadeiras. Por isso que nós estamos estudando, buscando respostas para a nossa fé, né? Para que ela seja inabalável. Vamos continuar a leitura então. Vamos para o item 7. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Irandi, como adquirir a fé verdadeira, já que não podemos prescrever ou impor a alguém a nossa fé? Boa noite a todos. Jesus nos dizia: a tua fé te salvou. Eu entendo que a fé é uma conquista através de uma busca. Nós, normalmente, só vamos a Deus quando temos algum problema. E mesmo sem nós percebermos, agindo dessa forma, nós vamos em busca da fé. Nós estamos trabalhando ali, nós estamos buscando a Deus, nós acreditamos que Ele pode nos ajudar, mesmo sem termos noção da fé raciocinada. E Ele nos ajuda. E quando dói algo em nós, ou nós temos um problema de relacionamento, ou um problema financeiro, seja o problema de que tipo for, Ele vai nos ajudar. E como nos disse Jesus, que Ele é todo amor e misericórdia, nós pedimos, e aquilo que nós pedimos nos foi dado. Jesus nos disse: pedis e obtereis. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 1. Eu não acredito muito, mas eu vou pedir. É igual a história que a Nádia contou. Eu faço minha prece, mas eu não abro meu guarda-chuva. Mas ele manda a chuva assim mesmo. Aí eu não abri meu guarda-chuva, eu me molho. Mas aí eu começo a perceber que ele pode me ajudar. Assim que recebemos o benefício para as nossas necessidades, assim que nós pedimos e tomamos a chuva que a Nádia falou, né? Se nós buscarmos compreender o motivo pelo qual nos foi dado e por que nos foi dado, aí nós passamos a adquirir uma fé verdadeira. Pois ela passa a ser raciocinada. Por quê? Porque eu fui tentar entender, eu fiz uma prece e choveu. E era isso que eu estava pedindo. Mas por quê? A doutrina espírita nos explica. Aí eu saio do crer por crer, né? Porque existe um motivo para que eu receba ou não o benefício daquilo que eu peço por necessidade real. Um exemplo muito interessante, muito forte, que eu sempre achei, é da mulher hemorroída. Ela buscou Jesus depois de ter passado por vários médicos da época para curar o seu mal. Chegou a um ponto que ela acreditou com todas as suas forças, porque contaram para ela sobre Jesus. Então ela foi, ela acreditou. Porque ela dizia a si mesma: se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curado. Está lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 2. Ele disse para ela assim: a tua fé te cura. Essa história é maravilhosa. Aqui temos uma prova realmente da fé verdadeira. A fé da ação, porque a fé precisa da ação. Eu preciso movimentar-me, como já foi dito. Se eu não me movimentar, eu não consigo alcançar aquilo que eu estou pedindo. Ele vai me ajudar, mas eu preciso ir até ele. Só em eu pedir é uma ação. Então, ela tinha lá a necessidade. Foi em busca da cura. Não encontrou na medicina da época, gastou quase tudo o que tinha, mas continuou na busca, soube de Jesus, foi ao seu encontro, não conseguiu falar com ele, porque existia uma multidão ao seu redor. Não desistiu. Enfrentou a multidão, passou por todos, se aproximou de Jesus e, num esforço imenso, tocou em suas vestes e se sentiu curado. A fé verdadeira transporta as montanhas, como Jesus nos disse, está em Mateus capítulo 17, versículo 20. É lindo este caminho para se encontrar, então, onde a fé verdadeira é com você. Irandi, você tem toda a razão. A história da mulher hemorroída é uma das mais belas demonstrações de fé inabalável que a gente conhece na Bíblia. Continuando a leitura. Falamos das verdades espirituais, básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles
é que cumpre ir-lhe ao encontro. E, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-lo. Tende, pois, como certo que os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de ar. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Ana Maris, para você, qual o motivo principal que nos impede de buscar a fé verdadeira e quando fazemos isso? Boa noite, meus amigos. O abalo da fé é bastante comum no plano terreno, em decorrência da fragilidade da situação que nos encontramos aqui, reencarnados e sujeitos às vibrações negativas e tudo mais, né, que estamos aqui aprisionados, né, no corpo físico. Por isso é indispensável que tenhamos disciplina para aprimorar cada vez mais a nossa fé raciocinada e promovermos a reforma íntima. É isso que dá trabalho. Isso quer dizer, para progredir é fundamental que o espírito saiba questionar, debater, estudar e buscar evidências daquilo que lhes é exposto, né, daquilo que é apresentado para a gente. E fazemos isso desenvolvendo a fé no exercício diário. Portanto, a prática de diárias de preces, do evangelho no lar, o comparecimento ao centro espírita, nos ajudam ao esclarecimento e ao equilíbrio espiritual. Mas para buscarmos a fé verdadeira mesmo é quando começamos a exercitar a ajuda aos nossos irmãos. E vemos tantos casos aí de situações difíceis, não é mesmo? Pessoas humildes que nada têm, que elas têm doenças ainda incuráveis ou têm filhos, né, com problemas e elas não perderam a fé, né? Como disse o nosso amigo, elas mantêm o guarda-chuva aberto. E aí elas conseguem ainda sorrir e ajudam ainda os outros que estão ao redor dela. Então, isso para mim é um exemplo da fé verdadeira, né? Que é o amor e a compaixão que o Cristo nos ensinou e que nos pede para exercitar todo dia. É isso, minha irmã. Muito obrigada, Ana Maris. É isso mesmo. Eu estava num encontro outro dia e alguém comentou que era ateu. E eu pensei aqui comigo, como é possível pensar que nós viemos do nada e vamos para o nada? E aí meu marido comentou assim, mas você pode reparar, é na hora do aperto, o ateu é o primeiro a pedir a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aquela ajudinha extra, né? A fé, ela está dentro de nós. Quando estudamos, né, e fazemos com que ela cresça, ela se multiplique, porque aí sim nós temos motivos reais para acreditar que a fé inabalável, ela transporta montanhas e ela cura, como a mulher hemorroída, como a chuva do menino na árvore. Isso é a nossa fé. Vamos continuar a leitura. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Irandi, o que significa esse texto? Por que umas pessoas creem com facilidade, enquanto outras sentem muita dificuldade em crer? Pois é, Ondina, amigas e amigos que estão aí nos ouvindo. Esse parágrafo é autoexplicativo. Já foi dito que a fé não se prescreve, ela é uma conquista do espírito, do homem, ao longo do seu processo evolutivo. Estudando o processo da evolução humana, buscando compreender a lógica da lei de reencarnação, nós vamos vendo
com clareza que aquele que já tem uma fé sólida é o ser que já passou por vários estágios evolutivos, ou seja, várias encarnações, e pôde vivenciar a fé. Porque não basta ter fé, é necessário viver naquilo que se crê. Só assim nós vamos atestar a veracidade do que se propaga. E a nossa vida é assim. De repente está um mar de rosa, de repente aparece um problema. E aí? É o momento da gente exercitar aquilo que a gente diz que tem. Não, mas eu tenho fé em Deus. Então este é o momento, né, da gente ver aquilo que nós estamos ali propagando, o que nos foi ensinado. E esses testes vão vir, vamos ficar então atentos a isso. Na hora em que chegar uma dificuldade, os espíritos nos dizem, para, reflete, respira. Aí você vai ter condições de ir a Deus, pedir a Ele, né, e saber aguardar. Porque não adianta eu dizer, eu creio nisso, se eu não testar, colocar em prática e vivenciar a situação. Então, aquele que ainda não consegue acreditar, nem vendo aquilo que se quer mostrar, muitas vezes as pessoas não acreditam naquilo que vem. Este não conseguiu, muitas das vezes por falta de vontade, por orgulho, né? Procurar investigar aquilo que lhe é dito, mostrado, e muito menos vivenciar a situação. Não acredita, não sente que isso ou aquilo pode ser verdade. Então, por não observar e não fazer o que se pede, não crer, reside aí uma cota enorme de orgulho. E no mundo espiritual, temos muito desses irmãos que lá aportam e ficam totalmente perplexos diante das situações que negaram. Nesse, ainda como diz o texto, sua educação ainda está em andamento. Vai ser concluída assim. Se não for nesta vida, será numa outra existência. Isto é uma prova de amor de Deus por todos mesmos. Iremos progredir. E vamos possuir esta fé, que é o conhecimento da verdade ensinada por Jesus, que, como ele disse, nos liberta. É isso, Ondina. Então, Irandir, nessa sua passagem que você nos explicou, eu acho que fica clara aquela questão de que nunca é tarde, né, para a gente começar a estudar. Não importa a idade que a gente esteja, já que nós vamos dar continuidade aí numa próxima vida, né? Então vamos dar continuidade aqui. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Socorro, é com você. Pois é, Ondina. Como é importante essa interpretação, esse entendimento sobre a questão dessa diferença da fé cega e da fé raciocinada. Inicialmente, dá até para a gente pensar que é melhor uma pessoa com uma fé cega do que não ter fé. Em alguns momentos, algumas pessoas dizem assim, é melhor uma pessoa que segue determinados dogmas, determinados princípios religiosos, do que não ter. Porém, é muito perigoso pensar dessa forma, usando a fé sem usar a inteligência. Como o próprio Evangelho fala,
fala sobre a questão da inteligência. Então, é preciso que a gente comece a entender. Quando a gente tem a fé sem usar a inteligência, podemos criar determinadas práticas radicais, absurdas, né? Sérias, com os irmãos no seu dia a dia, obedecendo determinadas regras sem questionar. Por isso que vem tantas questões fanáticas, tantas atitudes radicais e fanáticas. Isso é muito sério pensar. Em nome do Cristo, em nome do Senhor, estou fazendo isso. E a gente sabe que ao longo da história isso aconteceu muito, né? Muitas coisas aconteceram de pessoas fazendo, inclusive, atrocidades, violências, em nome do Cristo. Cristo não pregou violência, a gente sabe disso. Cristo é amor. Então é preciso que a gente possa entender que esses rituais, conceitos fechados, paradigmas radicais, sem usar essa inteligência, essa questão do olho por olho, dente por dente, que foi tanto pregada ao longo da história, é preciso que a gente realmente tenha esse cuidado, porque Cristo pregou o amor. Cristo é o modelo do amor, da misericórdia. Já a fé raciocinada, como a gente está estudando agora no Evangelho, a gente se apoia em fatos. Usamos a inteligência para escolher o caminho. É outra coisa, tem outro sentido. Como pode ser diferente a partir das nossas escolhas? Então, a partir do ensinamento de Jesus, na prática, os princípios morais e tudo que a gente entende e estuda no Evangelho, a gente começa a entender que existe lógica. Quantas parábolas bonitas Jesus nos traz, mostrando realmente a diferença entre aquilo que a gente entende sem um raciocínio e aquilo que a gente faz pensando com lógica, o raciocínio. Então, podemos dar muitos exemplos na prática, mas preferimos citar aqui, neste momento, algumas ações que são fundamentais para a prática da fé raciocinada, baseada no texto intitulado Decálogo do Cotidiano, escrito pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier. Encontra-se no livro Páginas de Fé. Comece o dia acendendo no peito a luz da prece. Envie aos amigos um pensamento de amor e envolva os desafetos em vibrações de paz. Verifique a sua agenda e trace as tuas metas para hoje, de modo a não perder tempo. Estampe no rosto um sorriso fraterno e coloque nos lábios palavras de gentileza. Não te mostres pessimista, mas não esperes atravessar o dia sem problemas. Afasta-te da crítica destrutiva, procurando encorajar os companheiros nas lutas em que se empenham. Ouvido os pequeninos aborrecimentos e esforça-te por superar esse ou aquele contratempo, predispondo-te a compreender e perdoar sempre. Aprende a guardar silêncio e saibas falar no momento oportuno. Não deixes passar a oportunidade de fazer o bem a quantos se aproximem dos teus passos. E para concluir este momento, confia em Deus e persevera na trilha do dever, na certeza de que, haja o que houver, a misericórdia divina te sustentará. Ondina, é com você. Muito bom, Socorro. Eu acho que você deixou aqui para nós uma lição do que fazer para construirmos a nossa fé inabalável. Não é verdade, gente? Bem, vamos dar continuidade aqui. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Meus irmãos, por que o Espiritismo conduz a frase sobre fé inabalável? Eu pesquisei em alguns livros e um deles no livro Relicário, que foi psicografado por Elma Laide Lamounier Torres, pelo Espírito Irmão Tomás, lemos na mensagem de número 25 o seguinte: o homem necessita, para a sua sobrevivência, cultivar dentro de si a fé. Sentimento que vai aos poucos desabrochando, de acordo com a evolução e o crescimento interior do ser humano. A fé nasce pequenina e obscura como uma semente, vai aos poucos crescendo e se agigantando, tomando uma forma
forma tão grande que aquele que a possui não cai jamais diante das tormentas causadas pelos atropelos e burburinhos dessa vida terrestre. Em Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Atitudes Renovadas, ela ainda completa. Allan Kardec afirmou: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação e permitir-se abater quando convidado à demonstração da capacidade de resistência é lamentável queda na leviandade ou clara demonstração de que a fé não é real. Permitir-se depressão porque aconteceram fenômenos desagradáveis e até mesmo desestruturadores do comportamento significa não somente debilidade emocional, que apenas tem fortaleza quando não há luta, mas também total falta de confiança em Deus. Quando a fé é raciocinada, apoiada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los, sem amargura nem conflito, para atender a situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas essas situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a verdade. Então, meus irmãos, fé inabalável é você não só acreditar, é ter a certeza que Deus está o tempo todo te dando esse apoio. Ele está ali, ele não te abandona jamais. Você nunca está sozinho. Obrigada. Socorro. Muito lindo, Ondina. Nesse momento, convidamos a nossa irmã Denise para fazer a nossa prece final. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco nesse evangelho. Rogamos-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram passadas e que nos sintamos fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo, e que cada lar resplandeça essa luz de Jesus. Desejamos igualmente que as instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores e viciosos que também aqui estiveram, para os quais suplicamos misericórdia de Deus. Senhor Jesus, que a equipe de Bezerra de Menezes fluidifiquem as águas de nossos lares com bálsamo para as nossas necessidades físicas e espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e de todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares. Vamos sempre reforçar que todas as segundas-feiras estaremos aqui, estudando, meditando essas palavras tão importantes. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, no Instagram, Spotify, e você poderá assisti-lo quantas vezes quiser. Também será permitido, será possível enviar para parentes, amigos, para grupos que vocês participam no WhatsApp e em outras redes sociais. Que possamos divulgar sempre a mensagem de Jesus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Até a próxima, gente. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Um grande abraço.